Bom dia, queridos. Último vídeo do semestre. Bom, vocês devem ter ouvido, né? Eu quero acreditar de coração que vocês escutaram toda a historinha da Branca de Neve e os Sete Anões dos Irmãos Grimm e devem ter percebido que tem algumas diferenças bastante complexas, até muitas dessas diferenças pontuais, quer dizer, em momentos mais importantes da história da Branca de Neve, a gente percebe aí uma diferença bastante plausível. O que quer dizer isso? Bastante aceitável e até mesmo até mais aceitável do que o próprio conto tradicional. Meus queridos, esse vídeo ele vai trazer o que vocês devem fazer no livro Aprender Sempre. Então aqui é a primeira atividade, ó. O professor, né, vai realizar a leitura do conto de Branca de Neve e os Sete Anões. Então, a professora já fez isso. E durante a leitura, vocês devem sublinhar as marcas do narrador. Então, aqui eu já fiz. Então, eu quero que vocês entendam que tudo que a professora sublinhou, façam com régua, tá, meus amores? Pode até fazer de caneta preta ou azul, menos vermelha, tá bom? Vermelha não. E vão fazendo esses traços. Então, entendam que onde eu passei o traço são falas do narrador. Olha, tá vendo? Eu vou fazendo devagar para que vocês possam até dar print aí, tá ok? Então, vocês vão caprichando aí, olha. Tá vendo? Então, essa folha aqui, você já sabe como sublinhar. Vamos passar para a próxima página. Eu sei, meus queridos, que nesse embalo de eu ficar sublinhando, ó, tudo isso aqui é narrador. Teve algum momento aqui que eu errei, tá bom? Então, eu peço até desculpa para vocês. Eu vou até encontrar, porque aonde tem o travessão, tá vendo? Ó? Onde tem o travessão, os travessões significam que não é fala do narrador, significa que é a fala dos personagens, né? Que são as falas dos personagens. Esse daqui, por exemplo, no meio da fala, é narrador, tá vendo? Que ele entra no meio de uma fala, então a gente tem que se atentar a isso. Eu tô tentando encontrar onde que eu sublinhei errar. Aqui, ó, o professor errou aqui, ó. Porque aqui é uma fala e a professora passou um tracinho. Então, vocês me perdoem, tá bom? Então, aqui, ó. Então, onde eu fiz essa setinha, por favor, não sublinhe, tá bom? Agora, o restante tá correto. Continuando, para a próxima página. Então, mesma coisa, ó. Todos esses daqui são falas de narrador. É uma história extensa, mas é uma história com muitos detalhes bastante ricos para o nosso repertório, gente. Quando a gente pensa em escrever uma história, muitas vezes vocês têm dificuldade de escrever uma historinha. Então, essas dificuldades, elas estão exatamente na falta de repertório. O que a professora quer dizer com isso? Que quando a gente não lê muito, a gente não tem muita ideia. Nós não conhecemos palavras diferentes. E uma boa história, ela é bem recheada de descrições. O que seria isso? Se eu vou falar de um lugar, eu tenho que descrever como é esse lugar, como está esse lugar. Se é uma pessoa, eu também tenho que descrever como é essa pessoa, como está essa pessoa, como ela é. Então, todos esses detalhes, essa historinha da Branca de Neve, readaptada pelos irmãos Grimm, ela vem realmente recheada de vocabulário riquíssimo e vale a pena. Aí, deixa eu só terminar aqui, olha. E aí, quer dizer, aí vocês vão sublinhar, tá certo? Só que aí, as questões 2, 3, 4, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Então, deixa a professora até pegar aqui um pedacinho de sulfite para a gente fazer as correções. Então, vamos lá? Já vão fazendo aí no seu caderno, tá bom? Aqui, ó, nós temos a seguinte pergunta, ó. Na número 2. Após a leitura e o compartilhamento das marcações feitas por vocês sobre o narrador da história, o que vocês observaram? Então, nós vamos registrar. Acredito que dê para vocês registrarem no próprio livro, tá bom? Aqui a professora colocou a seguinte resposta, ó. Onde há travessões, há falas de personagens.
tá certo? Então, isso que a gente marcou a fala do narrador. E o que que nós observamos? Que onde há travessões, nós temos falas de personagens. Continuando, a número 3. Vamos imaginar que um dos personagens da história vá narrar a história do seu ponto de vista. Então, assim, ó, vamos imaginar que um dos personagens da história vá narrar a história do seu ponto de vista. Aí tá, em seu caderno, aqui, ó, letra A. Liste os personagens do conto. Então, a primeira coisa para a gente conseguir responder essa número 3, a gente tem que se reportar, voltar lá para o texto, né? E ver quais são os personagens. Aqui a professora já colocou, olha só. A professora colocou. Se eu esqueci de alguém, você pode colocar aí para professora e que eu vou até agradecer. Mas aqui a professora colocou Branca de Neve, madrasta, rainha. Essa rainha aqui é a rainha mãe, tá? A mamãe da Branca de Neve. E essa aqui é a rainha má, os 7 anões, espelho mágico, porque o espelho fala, né? Então eu coloquei como personagem o guarda e os animais. Então, caprichem aí na correção, nas correções. Letra B. Então, gente, pensando nesses personagens aqui, quem poderia narrar o conto da Branca de Neve e por quê? Eu vou colocar a minha resposta, mas isso não significa que você não possa colocar a sua, muito pelo contrário. Eu vou até ficar feliz se você colocar um outro personagem, uma outra personagem e me justificar. Por que que você gostaria, né? Entenda o que que eu vou colocar como justificativa para você repensar na tua resposta aí. Olha só, quem a professora colocou? Olha, eu coloquei essa resposta, ó. Quem poderia narrar? Eu coloquei o mestre dos 7 anões. Por que que eu coloquei o mestre? Porque Branca de Neve contou toda a sua história até chegar à sua casa. Então, a pessoa só pode, né? O personagem, perdão, a personagem, ela só pode escrever essa história se ela souber da história, porque quem narra tem que saber tudo. Lembra do narrador onisciente, aquele que sabe tudo, sabe cada detalhe. E os anões, um dos anões, eu coloquei o mestre, mas você pode colocar o feliz, o zangado, né? O jeito do zangado contar essa história é bem legal. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós não vamos fazer isso na história inteira, porque essa história agora ela é muito extensa. Então a ideia é quando a gente retornar no presencial, que a gente possa juntos construir esse conto no olhar de um outro personagem. Agora nós vamos fazer pequenos parágrafos para que a gente possa entender melhor essa transição do narrador, de um personagem, da visão dele para outro personagem e assim sucessivamente. Então, como eu falei, eu escolhi o mestre, né? Então, por que que eu escolhi? Porque Branca de Neve contou toda a sua história até chegar à sua casa. Então, ele saberia contar essa história no ponto de vista como o mestre dos 7 anões, tá certo? Então, essa é a minha resposta, mas você pode colocar outra. De repente, você acha que, porque a rainha mãe daqui, ela não teria, aqui o único que não teria condições de recontar essa história para nós é a rainha mãe. Exatamente, porque quando nasce Branca de Neve, ela morre. Então, ela não sabe de nada. Ela não sabe nem da existência desse casamento, porque o pai casou depois que ele ficou viúvo. Então, existe aí umas coerências que a gente tem que tomar cuidado, tá bom, meus queridos? Bom, vocês me perdoem o barulhinho aí de batedeira, de liquidificador, porque a minha filha é confeiteira e a gente, graças a Deus, temos algumas encomendas aí. Então, aí continuando aí, meus amores, vamos lá. Aqui, ó. Agora aqui, releia o trecho do conto abaixo, ó. Aí eu vou ler para vocês, ó. Deixa eu até vir aqui, ó. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia? Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço
na cabeça e irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve, ingenuamente, foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Meus queridos, aí o desafio é o seguinte: aqui que começa a ficar complicado, mais complexo, que é onde a proposta que a gente tem que se colocar no lugar de um outro personagem. Então, ó, em seu caderno, mas não precisa não, coube tranquilamente tudo aqui no livro, tá? Então, em seu caderno, escreva como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado pela madrasta de Branca de Neve. Então, entenda uma coisa, um dos principais... como que a professora vai explicar? A principal característica do narrador que vive a história, que ele participa, a principal característica é que a história ela é narrada na primeira pessoa. Quando o narrador ele está contando o que ele viu, ele não participa, ele é somente observador. Então, como eu já disse em outros vídeos, nesse caso, terceira pessoa. Então, quando ele diz assim, ó, a rainha entendeu, né? Quer dizer, ela, lembra que eu falei ele ou ela? Então, ela entendeu que tinha sido enganada. Então, por exemplo, Branca de Neve ainda vivia, né? Resolveu, quer dizer, ela resolveu. Então, aqui tudo, presta atenção. Aqui, ó, eu vou colocar até aqui, ó. Esse trecho aqui é o narrador observador. O narrador observador, ele conta e é na terceira pessoa. Por que é na terceira pessoa? Porque a primeira, olha só, vou vir aqui no cantinho para vocês entenderem. A gente tem eu, tu, ele ou ela, tá? Vou colocar aqui bem espremidinho aqui. Então, assim, no caso aqui é só você entender que o eu é na primeira pessoa. Então, aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu, tu, ele. Então, esse trecho está na terceira pessoa. Agora, vocês vão ver o que a professora fez embaixo. E aí, eu fiz na primeira pessoa, como se eu fosse a madrasta e vou recontar esse trecho na primeira pessoa. Então, vamos lá. Vamos lá, presta atenção, vamos devagarzinho aqui, ó. Fui enganada pelo guarda, quer dizer, eu fui. Então, fui enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vive. Aí, ó, vou agir. Aqui, ó, resolveu agir, quer dizer, ela resolveu agir porque o narrador tá contando. Aqui, vou agir por mim mesma. Ó, resolveu agir por si mesma. Aqui vou agir por mim mesma. Quer dizer, porque eu estou contando aquilo que eu estou vivendo, eu estou participando dessa história, né? Então, fui enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vive. Vou agir por mim mesma, para que não haja no mundo inteiro mulher mais linda do que eu. Aqui fala, ó, mulher mais linda do que ela, tá vendo, ó? Por quê? Porque é terceira pessoa. Aqui, como é primeira, é o eu, tá vendo? Lembra do eu que eu coloquei aqui? Então, primeira pessoa. Pintarei o rosto, colocarei um lenço na cabeça e ficarei irreconhecível, disfarçada de velha mercadora. Procurarei pela mata a casinha dos anões. Quando eu achar, baterei na porta e Branca de Neve, ingenuamente, irá atender. Oferecerei-lhe minhas, olha. Então, aqui quando ela coloca aqui em cima, deixa eu ver se a professora encontra, ó. Quando ela coloca ofereceu-lhe suas mercadorias. Então, aqui, oferecerei-lhe minhas mercadorias. E a princesa
apreciará um lindo, aí aqui um lindo cinto colorido. Faltou só esse pedacinho, mas pode copiar no verso ou dar uma espremidinha melhor aí. Meus queridos, então, esse é o nosso finalzinho aí de atividade desse semestre. Espero ter contribuído, que vocês tenham entendido, queridos, que quando contamos uma história, quando narramos uma história, nós normalmente usamos o tempo passado, né? E quando escrevemos esse enredo, temos que nos atentar às ordens cronológicas. O que significa isso? Eu preciso dar sentido no tempo espacial, na ordem em que os fatos acontecem. Então, o que aconteceu primeiro, que nem, por exemplo, primeiro nasceu a Branca de Neve, logo em seguida morre sua mãe, depois os fatos o teu pai casa novamente, essa madrasta traz consigo um espelho mágico e é uma mulher muito má, invejosa, cruel. E as coisas, a partir dessa maldade, as coisas passam a acontecer de forma bastante complicada para Branca de Neve. Tanto que a madrasta é tão cruel que desejou e, na verdade, mandou, né, deu uma ordem para matá-la, né? E só que, como a Branca de Neve, uma menina muito ingênua, muito doce, que nunca fez mal a ninguém, ela acaba sendo liberta por esse guarda, né, que troca o seu coração por um animalzinho que se, né, um animalzinho que tem o nominho aí de viadinho. Aí ele pega e a madrasta fica feliz até o momento em que ela descobre que a Branca de Neve está na casinha dos anões, sendo protegida por eles, e que continua linda, e ela fica muito brava, e aí encontra maneiras de matar Branca de Neve, de impedir Branca de Neve e continuar sendo a mais bela mulher do mundo. E aí que acontece? E aí você tem aí o desfecho final, quando o príncipe a encontra, e as diferenças, como eu disse a você, dos irmãos Grimm para o conto tradicional. Meus amores, essa é a ordem, né? Então as coisas têm que ter uma ordem lógica dos acontecimentos. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem aí ter entendido também o narrador observador. O narrador observador, como vocês bem estão vendo, ele é contada a história na terceira pessoa, né? Ele ou ela. Então, ele conta no ponto de vista dele, né? Mas na terceira pessoa, porque ele não está participando da história. Aqui, no caso, é como se a madrasta estivesse contando e como ela está vivendo a história, ela conta no ponto de vista dela. Então, eu espero realmente, é bem legal essas contações de ponto de vista de outros personagens. Então, assim, seria legal. Qual que é o meu desafio agora? Tem um desafio. O desafio é que vocês peguem esse trecho aqui, olha, presta atenção. Então, dá um print aí para vocês, ó. Esse narrador, ele conta o seguinte, olha só. Essa é a nossa tarefinha de hoje, ó. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recontar no ponto de vista da Branca de Neve. Aqui é como se a narradora agora fosse Branca de Neve. Então, lembrem, aqui é na terceira. Então, eu vou colocar aqui, ó. Transformar. Deixa eu ver se dá para vocês. Deixa eu puxar mais aqui. Transformar em primeira pessoa, como se fosse a Branca de Neve. Então, primeira pessoa é eu, lembram? Eu.
Então, eu quero que vocês escrevam aí agora vai ter que ser no caderno, tá bom, meus queridos? Então, deixa eu ver, ficou meio embaçadinho aqui, espero que aí melhorou o foco, me desculpem aí. Então, vocês vão escrever agora como se fosse Branca de Neve. Então, eu vou só dar uma dica aqui, ó. Então, começa assim, ó. No dia seguinte, eu vi chegar uma camponesa de aspecto gentil que colocou na janela, né? Que me colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. Então é tudo igual. Ó, aí a princesinha, quer dizer, a Branca de Neve que tá vivendo isso, então ela não vai falar, ela vai colocar o seguinte, ó. Eu suspeitei de que se tratava da madrasta. Numa segunda tentativa, eu, ingênua e gulosa, mordi a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caí imóvel. Eu sei que é muito louco isso, né? Mas as historinhas, tudo é possível, né? Ó, vamos continuar aí, como se fosse eu, ó. Dessa vez, devi estar morta, pois o socorro dado pelos anões quando regressaram da mina nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas meu corpo caído. Eu parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram me enterrar. Eu sei que é muito louco essa transformação, né, em situações de que ela já estava morta, caída, quer dizer, supostamente morta. Mas é só para que vocês entendam essa transformação da terceira pessoa para a primeira pessoa, quer dizer, do narrador observador para o narrador que participa, né? Aquele que é o narrador personagem, né? Então aqui o narrador personagem na primeira pessoa será Branca de Neve. Caprichem, meus amores, façam um lindo desenho, tá bom? É bom demais. Vamos encerrar esse semestre com capricho, né? E dedicação, tá bom? Beijo no coração e até o dia 24 de julho. Deus abençoe.